Coentro é maravilhoso. É uma erva que dá um sabor incrível à comida. E sabe de uma coisa? Você pode ter coentro fresquinho direto do seu quintal ou vaso. Ele dá um toque especial em muitos pratos, é fácil de plantar e você pode aproveitar o ano todo. O coentro que você mesmo cultiva é muito mais saboroso do que aquele comprado no mercado, sem contar a satisfação de ter seus próprios temperos. É gratificante demais. Você vai se sentir super orgulhoso do seu coentro fresquinho. Comece hoje mesmo a plantar o seu. Você vai precisar de algumas coisinhas para ter seu próprio pé de coentro. Mas calma, são coisas fáceis de encontrar e você pode até já ter algumas em casa. Vamos começar com o básico. Primeiro, você vai precisar de sementes de coentro. Essas sementes são a base do seu cultivo. Você encontra em lojas de jardinagem ou pela internet. É sempre bom verificar a procedência das sementes. É legal escolher uma variedade que se adapte ao clima da sua região. Isso garante um crescimento saudável. Depois, você vai precisar de um vaso ou recipiente. Mas atenção, ele precisa ter furinhos para a água escoar. A drenagem é crucial para evitar o apodrecimento das raízes. Um vaso com pelo menos 15 centímetros de profundidade é o ideal. Isso dá espaço suficiente para as raízes se desenvolverem. Você também vai precisar de terra adubada. A qualidade do solo é fundamental para o sucesso do seu cultivo. Escolha uma mistura que ajude a drenar a água. Solos com perlita são ótimos para isso. Você encontra em lojas de jardinagem. Não se esqueça de verificar a composição do solo antes de comprar. Por último, mas não menos importante, você vai precisar de um regador. A rega é essencial para manter suas plantas saudáveis. Um pequeno já é suficiente, mas ele precisa ter um bico que não jogue água com muita força. Isso ajuda a evitar danos às plantas jovens e delicadas. O coentro precisa de uma boa terra para crescer forte e saudável. A terra deve ser soltinha, sabe? E que ajude a drenar bem a água. Isso ajuda as raízes a crescerem com facilidade. Preencha o seu vaso com a terra adubada, mas deixe uns 2 dedos de espaço até a borda. Aperte a terra levemente para firmar. O coentro prefere um solo levemente ácido. Você pode verificar o pH da sua terra com um medidor. O pH ideal para o coentro fica entre 6,0 e 7,0. Se a sua terra for muito alcalina, você pode adicionar algumas coisas para equilibrar, como borra de café ou turfa. As sementes de coentro são pequenas e redondinhas, com uma superfície levemente ondulada. Elas têm uma cor marrom clara. É hora de espalhar as sementes de coentro pela superfície da terra. Deixe um espacinho de uns 5 centímetros entre elas. Assim elas têm espaço para crescer. As sementes de coentro precisam de luz para germinar, então não as enterre muito fundo. Pressione levemente as sementes na terra. Você também pode plantar as sementes diretamente no jardim, mas espere passar o período de geadas. O coentro prefere temperaturas mais amenas. Seção 5. Cuidando dos brotos que começam a surgir. Depois de plantar, regue as sementes com cuidado, usando um regador com um crivo fino para não deslocar as sementes. Mantenha a terra úmida, mas não encharcada. As sementes de coentro precisam de umidade constante para germinar. Fique de olho na terra e regue sempre que necessário. Em cerca de 1 a 2 semanas, as sementes começarão a germinar e você verá pequenos brotinhos verdes saindo da terra. Esses são seus futuros coentros. Quando os brotinhos aparecerem, é hora de fazer um raleio, ou seja, tirar alguns para que os mais fortes cresçam saudáveis. Assim você garante que eles tenham espaço suficiente. Seção 6. A receita de sucesso. Sol e água na medida certa. O coentro adora um solzinho. Ele prospera quando recebe a quantidade certa de luz solar. Coloque seu vaso em um local ensolarado
onde ele receba pelo menos 6 horas de luz solar direta por dia. A luz solar é essencial para o crescimento saudável do coentro. Se você estiver cultivando o coentro dentro de casa, escolha uma janela que receba bastante sol, de preferência uma virada para o sul. Isso garantirá que suas plantas recebam a luz necessária. Você também pode usar luzes de cultivo para complementar a luz natural. As luzes de cultivo são uma ótima alternativa para garantir que suas plantas recebam luz suficiente, especialmente durante os meses de inverno. Regue seu coentro regularmente, mantendo a terra sempre úmida, mas sem encher de água. A rega adequada é crucial para evitar que as raízes apodreçam. Em dias mais quentes, pode ser necessário regar com mais frequência. O calor pode fazer com que a terra seque mais rapidamente. A cada 15 dias, mais ou menos, é bom dar uma forcinha para seu coentro, adicionando um fertilizante líquido equilibrado. Isso ajudará a fornecer os nutrientes essenciais. Isso fornecerá os nutrientes que ele precisa para crescer forte e saudável. Com os cuidados certos, seu coentro ficará vibrante e cheio de sabor. Seção 7. Colhendo sua abundante recompensa aromática. Em cerca de 6 a 8 semanas, você já poderá começar a colher seu próprio coentro fresquinho. As folhas devem ter cerca de 10 centímetros de altura e um aroma fresco e marcante. A melhor hora para colher o coentro é pela manhã, quando as folhas estão mais saborosas. Evite colher durante a parte mais quente do dia. Use uma tesoura afiada ou uma tesoura de poda para cortar os talos logo acima de um nó de folha. Isso incentiva o crescimento de novas folhas. Colha o coentro com frequência para evitar que ele floresça e perca o sabor. Seção 8. Garantindo um suprimento contínuo de coentro. Que tal ter coentro fresquinho o ano todo? Imagine poder colher folhas frescas sempre que precisar, direto do seu jardim. Com o plantio sucessivo, uma técnica bem simples, você garante um estoque constante de coentro fresquinho. É fácil e prático. A cada 2 ou 3 semanas, plante novas sementes de coentro. Isso mantém a produção contínua. Você pode plantá-las no mesmo vaso ou em vasos separados. Assim, você terá coentro em diferentes estágios de crescimento. Se aparecerem botões de flores, retire-os imediatamente. Isso é crucial. Isso impede que a planta produza sementes e, em vez disso, estimula o crescimento de mais folhas. Mais folhas significam mais sabor. O coentro é uma erva que prefere temperaturas mais amenas. Ele cresce melhor em climas frescos. Se você mora em uma região muito quente, é importante dar uma ajudinha para ele, proporcionando um pouco de sombra durante a parte mais quente do dia. Isso ajuda a evitar que ele floresça prematuramente. Seção 9. Delícias culinárias com coentro fresco. O coentro fresco adiciona um toque especial a diversos pratos. Ele é um ingrediente fundamental na culinária mexicana, indiana e do sudeste asiático. Pique o coentro e adicione a molhos, guacamole e dips. Ele adiciona um sabor refrescante e cítrico. Use o coentro como guarnição em sopas, ensopados e caril. Ele adiciona um toque de cor e um aroma fresco. Você também pode usar coentro em saladas, sanduíches e wraps. Ele combina muito bem com carnes grelhadas, peixe e legumes. Seção 10. Explorando o mundo do coentro. Existem muitas variedades de coentro. Algumas são mais tolerantes ao calor do que outras. O coentro santo, por exemplo, é uma variedade que demora mais para florescer, sendo uma boa escolha para climas quentes. Já o coentro calypso tem um sabor mais forte e é uma boa opção para climas mais amenos. O coentro comum é a variedade mais encontrada e se adapta bem a diferentes condições. Seção 11. Mãos à obra e bom apetite.
Cultivar coentro em casa é fácil e gratificante. Com um pouco de cuidado e atenção, você poderá desfrutar de coentro fresco o ano todo. Comece com sementes de boa qualidade e uma terra que ajude na drenagem da água. Proporcione bastante luz solar e regue regularmente. Colha seu coentro com frequência para incentivar o crescimento de novas folhas. Experimente diferentes variedades e usos culinários. Boa sorte com o seu cultivo. Aproveite a fartura saborosa e fresca do seu próprio coentro.